Bom dia, Felipe. E aí, professor, bom dia, tudo bem? Tudo. Bom dia, Diego. Falei, Samuel, de boa. Dia. Pessoal, esperar só mais um pouquinho, tá? Enquanto o pessoal vai entrando aí. E já começa, já. Bom dia, Samuel. Verdade. Guerreiros, guerreiros. Fala aí, David, tudo bem? Bom dia, professor, tudo bem com o senhor? Bom dia. Tudo. Bom, cara, vamos começando, né? Enquanto o pessoal vai se animando aí. Aquele finalzinho de ano, assim, quase Natal e tal. Primeira coisa, galera, vocês viram, né? Acabou de aparecer para mim a mensagem aqui do G1, que o Crivella foi preso, né? O Rio de Janeiro tem um certo problema com seus prefeitos e governadores, tá? De todos, galera, todos, sem exceção. Se bem que o Whitson ainda não, né? Mas provavelmente vai ficar. Dos últimos 4 governadores, galera, aliás, dos últimos 5 governadores, 4 estão presos, tá? Muito possivelmente o Whitson também vai ser preso, e agora, além dos governadores, o prefeito também, né? Marcelo Crivella acabou de ter decretado a sua prisão. Ainda não sei exatamente o motivo, tá? Mas, enfim, depois procura aí, que o Rio de Janeiro tá bem, né? O pessoal tá indo bem ali contra a corrupção e tal. Galera, é o seguinte, hoje, na aula de hoje, né, vai ser aula de atualidades, tá? Então eu vou finalizar com vocês antes do nosso finalzinho do ano os temas que eu considero mais relevantes, tá? Eu tracei para vocês, galera, alguns... Exatamente, né, Felipe? Enquanto isso, né, vocês viram, né, aumentou mais de 40% aí o salário do prefeito, etc., né, dos secretários ali, vice-prefeito e tal. A justificativa que eles deram, tá? Que eu particularmente achei meio furada, confesso, mas a justificativa que eles deram foi que o salário não aumentava desde 2002, 2003, sei lá quando, tá? E que a inflação já tinha corroído o poder de compra do prefeito em mais de 60%. Então, o reajuste em 44% nem cobriu todos os déficits. Penso eu, galera, que agora, sim, não seria o melhor momento, né, para fazer, mesmo que tenha algum motivo válido por conta da inflação, etc., que não seria o melhor momento para você reajustar em 44%, tá, o salário do prefeito e do vice-prefeito, etc. Mas, segundo a justificativa dos vereadores, galera, que aprovaram, quando você aumenta o salário do prefeito, o teto também sobe, e isso serve para pagar funcionários públicos de maneira melhor, de maneira mais eficiente. Como eu falei, tá? Estou passando para você a justificativa deles, e eu particularmente acho meio furada, mesmo que seja verdade. Eu acho que não era legal você fazer isso no momento de tamanha crise econômica, né, que a gente vive, crise econômica, social, etc. Parece quase sei lá, uma coisa ridícula, né? Aumentar o salário de um prefeito, que mesmo que esteja defasado em 40%, em 60%, etc., não é um salário baixo, né? É um salário de prefeito para, enfim, comparado com tudo que a gente vem sofrendo aí esse ano, tá bom? Galera, é o seguinte, ó. Na aula passada, então, de atualidades, eu separei para vocês alguns dos conteúdos que eu considero mais importantes, tá? A gente vai continuar aqui na aula de hoje. Na primeira aula, eu falei para vocês sobre os incêndios, sobre o conflito. Como é que eu tô com os temas aqui separados, tá? Que eu já falei. Sobre os conflitos entre Estados Unidos e Irã, sobre a reaproximação que Israel teve com Bahrein e com os Emirados Árabes Unidos,
sobre a entrada do Brasil, possível entrada do Brasil na OCDE e na OMC, aliás, na verdade, na entrada da OCDE e a saída do Brasil da OMC, como condição de país especial, né? E a questão do Brexit, que finalmente vai acontecer no dia 31 de dezembro, tá? Aliás, galera, cada vez mais, né, a gente está se aproximando e cada vez mais o hard Brexit parece plausível. A gente só vai saber mesmo, parece tipo coisa meio de novela, sabe? Será que vai ter? Será que não vai ter? Será que vai ter? Será que não vai ter? Porque aparentemente a União Europeia e Boris Johnson estão se aproximando para tentar convergir em um possível acordo. Só que a gente já está no dia... Hoje é dia 21, dia 20, dia 22, sei lá, que de hoje, tá? Eu sei que dia 25 é sexta-feira. Então, hoje acho que é dia 22, né? Tá se aproximando praticamente o dia 31 de dezembro e até agora, nada. Enfim, pode ser que daqui, sei lá, 9 dias eles consigam anunciar um acordo. Se não, dia 31 de dezembro vai ser hard Brexit, ou seja, o Brexit sem nenhum tipo de acordo. Tá bom? Galera, continuando aqui nos temas que eu acho mais relevantes aí para vocês, a gente pode falar da questão do Chile e uma nova Constituição. Tá? Isso, galera, aliás, ganhou as manchetes, começou a ganhar as manchetes, na verdade, não esse ano 2020, mas no ano passado, em 2019. Vocês lembram que ano passado, galera, foi um ano de convulsões sociais na América Latina, tá? Inclusive o Bolsonaro, ele falava sempre que ele tinha medo que isso chegasse no Brasil, né? O Brasil acabou não protestando, não. Mas outros países da América Latina teve protesto no Peru, teve protesto no Equador contra o Lenín Moreno, teve protesto contra o Vizcarra, né, no Peru na época, teve protesto contra o Piñera no Chile, enfim, tem uma série de protestos na América Latina, tá? No Chile, eu acho que foi uma das mais específicas, uma das mais importantes. Por quê, galera? O Chile, ele é o país que tem o maior IDH da América Latina. O maior IDH da América Latina, tá? Só que, ao mesmo tempo, esse Chile que tem o maior IDH da América Latina, ele tem alguns aspectos positivos, que são as questões econômicas, liberdade econômica, facilidade de empreendimento, tá? A gente não pode esquecer, galera, que o Chile, ele teve uma constituição feita pelo Augusto Pinochet, que fez uma constituição liberal. Claro, liberal na economia, né? Não dá pra falar que o Pinochet era liberal, tá? Mas liberal na economia. Tanto que na aula passada eu falei para vocês que geralmente a galera acaba encarando o Pinochet como se ele fosse um dos pais do neoliberalismo. Os pais mesmos, galera, lembra que é a Margaret Thatcher, né? E o Ronald Reagan. Isso. A Margaret Thatcher e o Reagan, tá? Do Reino Unido e dos Estados Unidos, respectivamente. Mas para quem dá uma aproximada, uma esquematizada, porque o Pinochet ele também surgiu um pouco antes até, né, que esses dois governantes. Ele assumiu o Chile em 1973, do dia 11 de setembro de 1973, tá? E tirando o Salvador Allende, que era um governo mais progressista, um governo mais de esquerda, dá um golpe ali, e inicia uma das ditaduras mais duras que a gente teve na América Latina. E toda ditadura, ela tende a colocar uma nova Constituição. E essa nova Constituição, ela é liberal, galera, no sentido que ela reduziu o imposto para as empresas, e acabou com uma série de garantias de benefícios sociais. Então, por exemplo, educação pública, galera, no Chile é péssima, de difícil acesso, tá? Saúde pública praticamente inexiste no Chile. A questão da previdência é uma previdência de capitalização, né? Ou seja, você mesmo contribui para a sua previdência no futuro. E tudo isso, professor, que legal, nossa, liberal, atraiu investimentos. Claro que atraiu. O Chile é um país que conseguiu se modernizar demais. Por isso é o maior IDH, claro, tá? Só que, em compensação, isso fez com que uma parcela da população, os marginalizados, excluídos socialmente, não tivessem o auxílio do governo, tá? Então, a gente pode falar
que principalmente, galera, nos anos 2010, os marginalizados, e quando eu falo marginalizados, imaginem marginalizados socialmente, tá? Ou seja, os mais pobres, sem benefícios sociais. Para vocês terem uma noção, galera, do que aconteceu, quando a gente fala de aposentadoria, né, que é esse regime de capitalização, que, aliás, o Paulo Guedes queria colocar aqui no Brasil também, que você contribui para a sua previdência, né, não é um esquema de pirâmide, em que os trabalhadores de agora pagam os aposentados. Alguns aposentados do Chile, eles tinham cerca de 1/4 de salário mínimo para receber, porque eles ficaram muito tempo na informalidade, porque recebiam pouco dinheiro, então quando se aposentava não tinha acesso aos benefícios e tal, né? E galera, o Chile, como é um país que não garante muitos direitos sociais, tudo é mercadoria. Transporte é mercadoria, educação é mercadoria, saúde é mercadoria, tudo você tem que pagar, você tem que comprar aquilo. Quem não tem dinheiro fica sem acesso a essas mercadorias. Então, uma parcela da população não conseguia ter acesso a esses benefícios. Isso já vai começar, galera, com os protestos lá em 2019, ano passado, e esse ano os protestos eles voltaram a acontecer. O Piñera, que é o atual presidente do Chile, ele é um cara considerado aí de centro-direita, tá? Mas não um Bolsonaro da vida, tá? Quando eu falo direita, galera, entendam que existem várias direitas, né? Você não precisa falar que tomar vacina vai virar jacaré para ser direita, beleza? Existem vários tipos de direita. E ele é um cara de direita mais liberal, assim, um cara mais ponderado e tal. Inclusive, galera, o Bolsonaro, no passado, ele fez uma visita no Chile. E ele causou um baita constrangimento, porque imagina, né? Primeiro que é meio constrangedor, assim, deve ser, né? Você falar com o Bolsonaro, tá? Outra coisa também que ele falou, ele elogiou a ditadura chilena. Falou assim, isso lá no Chile, tá? Falou assim, pô, que legal, o Pinochet veio, livrou o Chile dos comunistas e trouxe uma prosperidade para o Chile e tal. Começou a falar essas coisas assim, né? Bem jeito Bolsonaro de ser. E você vê a cara meio tipo do Pinheiro, olha, eu não concordo muito com o que ele tá falando não, tá? Esquece um pouco o que ele tá falando e tal. E esse ano, inclusive, começaram alguns atentados em busca de uma nova Constituição. Uma Constituição que não remontasse à época do Pinochet e que garantisse mais benefícios sociais, inclusive mudanças na aposentadoria. Após uma série de protestos, galera, uma série de protestos, tá? Obviamente o Covid, ele acabou contribuindo, porque imagina, né? Aliás, só um dado interessante, galera, eu estava lendo ontem, para vocês terem uma noção, mais ou menos, tá? 30% do PIB desse ano vai ser só PIB que Estado gastou, ou seja, só gastos estatais. Se você somar todos os pacotes de estímulo econômico que aconteceram no mundo, isso dá mais ou menos, 25 trilhões de dólares. 25 trilhões de dólares. Professor, mesmo com esse monte de gasto, a economia ainda está um cocôzão assim, que nem tá? Exatamente. Imagina se os países não tivessem feito esses estímulos econômicos. Tem países, o que eu achei mais absurdo, galera, absurdo assim, né? O mais caricato, o Japão. O Japão gastou 63% do seu PIB com pacote de estímulo econômico. Para quê? Para não deixar a empresa ir à falência, para garantir algum salário mínimo ali para a população, um auxílio emergencial, etc. Só que, claro, né, galera, isso é a magiquinha do Estado, ó, imprimindo dinheiro, liberando crédito, facilitando a chegada de dinheiro na mão do trabalhador, das pessoas, tá? Não estou criticando, em certa medida tem que fazer, né? A gente tem que entender que a economia serve à sociedade, não a sociedade que serve à economia. Mas isso vai chegar a conta uma hora, tá? Uma hora a conta vai chegar, porque você está distribuindo um monte de dinheiro, isso consequentemente gera inflação. Isso vai criando bolhas na Bolsa de Valores, bolha imobiliária, etc. Tá? Por exemplo, o Samuel aqui, né, que é um grande investidor, praticamente o Warren Buffett, né, do século XXI, se vocês perceberem, cara, o índice Bovespa, que é o índice que mede a ação, né, o poder de investimentos aí, que receberam investimentos das principais empresas listadas na Bolsa, já voltou ao patamar pré-crise. Vocês realmente acham, galera, que a economia brasileira agora... Aí, tá vendo, Samuel? Mas é bom cair.
E aí você compra mais barato. Se tá na época do aporte, ó, é bom. Pensa que é pro futuro. Você nem fica triste, tá? Mas quando você pensa aí, galera, na Bolsa de Valores, já voltou ao patamar que era pré-crise. Vocês realmente acham que a economia brasileira hoje ela está no mesmo patamar que a economia pré-Covid-19? Claro que não, tá? Então, isso é uma bolha que a gente fala, né? A economia da Bolsa de Valores, ela meio que se descolou da economia real. A gente está tendo uma segunda onda aparecendo, uma nova mutação do coronavírus, dificuldade para fazer campanha de vacinação, enquanto isso as bolsas sobem. Imagina, galera, todos os investimentos praticamente em 2020 subiram. Ouro, prata, Bitcoin, Bolsa de Valores, tudo subiu em 2020. Alguma coisa não está legal. É o Estado injetando dinheiro. Isso vai dar problema. Vai estourar bolha em algum momento. A gente não sabe se é 2021, 2022, 2023, enfim, mas em algum momento vai estourar essa bolha e vai dar problema, tá? Vai dar cocôzinho aí, beleza? Mas o Chile, né, foi um dos países que menos gastou, tá? O que eles fizeram, eles reduziram o salário do presidente, dos deputados, congressistas, etc. Só que mesmo assim, galera, esse caráter liberal não deu muito certo no Chile, que era um país que estava precisando desse auxílio econômico. A população saiu às ruas para manifestar, teve até um momento ali de grande polêmica, digamos assim. Por quê? Porque nós tivemos esses manifestantes invadindo e pichando duas igrejas. E aí, né, quem é partidário aí do nosso queridíssimo, excelentíssimo presidente, galera, Bolsonaro, falou, tá vendo, ó, cristofobia. A galera tá pichando igreja porque odeia Cristo, né? Esses revolucionários, esses comunistas que odeiam Cristo, não sei o quê. Galera, a pichação nas igrejas do Chile, o Chile tem uma ligação histórica muito forte entre ditadura e igreja. A igreja, ela foi muito utilizada para apoiar a ditadura Pinochet. Inclusive, nas duas igrejas que foram pichadas esse ano, que foram destruídas, alvos aí de manifestação, eram igrejas onde aconteceu uma tortura na época da ditadura Pinochet. Por isso as manifestações aconteceram lá. Eu, particularmente, não estou defendendo, tá? Não estou falando isso. Eu acho que você atacar uma igreja numa manifestação no mínimo, burro. Você perde o apoio dos cristãos para sua causa, né? Então, precisa ter um pouco de inteligência até na hora de manifestar, tá? Mas eu estou justificando que não foi uma cristofobia, não é porque eles tinham a versão a Cristo, não é isso, tá? Mas sim porque eles queriam protestar em um local que se mostrava, desde a época do Pinochet, como auxiliar da ditadura, beleza? Foi garantido, vai ser feita uma nova Constituição em 2021. Então, ó, nós vamos ter aqui, em 2021, uma nova Constituição. Essa nova Constituição, galera, ela vai contar 50% homens, 50% mulheres. Além de ter cotas para minorias. Indígenas, negros, enfim, galera, todos aí vão ter direito, né, de participar dessa nova constituinte, beleza? É uma coisa revolucionária no mundo. As mulheres, em geral, elas nunca tiveram voz, né, numa constituinte. Eu não peguei o dado, galera, mas se você pegar a constituinte brasileira, é só você ver, né? Você vê pessoas famosas. O Lula, o Ulisses Guimarães, o Covas, enfim, galera, só pessoas ali de homens, né? Geralmente homem mais de meia idade, tá? Mulheres em geral não participam, minoritários, né? Agentes minoritários, agentes políticos minoritários geralmente não participam. No Chile, não. No Chile, essa nova constituinte que vai ser eleita, a pessoa que for eleita não pode estar ligada a nenhum partido político, tá? Metade homens, metade mulheres, e com algumas cotas para fazer essa nova Constituição. Ah, professor, que legal. Existe o risco disso? Claro, pessoal, da mesma maneira, né? Eu sempre falo que o melhor é você ter o equilíbrio dos dois. Como a gente está saindo, está vindo de um movimento revolucionário, protestos, odeio Pinochet, qual que é o medo que isso pode acontecer? Que eles façam uma Constituição nova que seja muito ligada às causas sociais e abandone as causas econômicas. Cara, não dá para desprezar, tá? Não estou defendendo o modelo tão liberal assim que tem no Chile,
mas o Chile é o maior IDH da América Latina. O Chile é, sim, um país que tem boa qualidade de vida para quem tem uma boa condição financeira, que é grande parte da população. Existe uma parcela marginalizada que precisa, sim, de auxílio do Estado. Mas não dá para sair daqui, onde o Chile está, e ir para 180 graus, para cá. Percebe? Por quê? Porque aí vai ser uma virada muito grande. Isso pode fazer com que o Estado seja muito interventor, afaste investimentos. E o Chile não é um país que dá para se garantir exportando commodity. O que o Chile produz, galera? Peixe, cobre, tá, uva, azeitona. Não é tanta coisa assim, percebe? Então, o medo é que essa nova Constituição ela pegue muitas pautas sociais e esqueça as pautas econômicas. Vamos ver como vai ser em 2021. Beleza? Galera, desse tema, alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá, vou apagar, hein? Outro tema de atualidades também que vocês podem colocar, galera, é como o Wagner Mancini arrumou o time do Corinthians. Só que a gente ganhou de novo ontem. Olha, eu diria para vocês que existe o risco da gente ser campeão brasileiro ainda, hein? O risco, tá? Existe o risco. Porque a gente acordou tarde demais, entendeu? Senão já era campeão, já. Então já justo é, exatamente, né? Que é isso, mano. Relaxa. Faltam 12 rodadas ainda, hein? Será que a gente tira os... Acho que são 17 pontos, né? Que o São Paulo tá na frente. Pouca coisa. Logo menos a gente tá chegando já. Pessoal, outro tema aí que é importante, relevante. Finalmente, a gente vai ter o fim da guerra civil na Síria. Como assim, professor? Fim da guerra civil na Síria. A guerra civil na Síria, ela vai começar em 2011, decorrente aí da Primavera Árabe. Certo? Lembrando, galera, que a Primavera Árabe nada mais foi do que um conjunto de manifestações que pediam por democracia nos países árabes. Esse conceito de primavera, sociologicamente, historicamente, está muito ligado à democracia, né? A ascensão de governos mais democráticos, contra monarquias, ditaduras, etc. Na Síria, quem comandava a Síria era ele, o famosíssimo Bashar al-Assad, que, como a gente já falou, galera, algumas vezes aqui no curso, tinha total apoio deles, dos russos. E não só ele, tá? Inclusive o pai dele, o Hafez al-Assad, também tinha apoio dos russos. A família al-Assad está há mais de 40 anos no poder na época. Hoje está mais de quase 50 anos no poder, né? Então, o filho e o pai estão há bastante tempo. A gente vai ter os rebeldes, o Exército Nacional de Libertação da Síria, tá? Como eles se autodefinem, o Exército Nacional de Libertação da Síria, apoiados pelos Estados Unidos, e surge um terceiro grupo aqui, que nasceu no Iraque, ganhou força, vendendo petróleo de maneira estranha, digamos assim, vendendo petróleo para países que estavam comprando petróleo de um grupo terrorista, que é o ISIS, tá? O Estado Islâmico. Dessa confusão toda, galera, aconteceram uma série de problemas, uma guerra civil que destruiu Damasco, destruiu as principais capitais, beleza. Hoje em dia, a guerra civil acabou, galera? Eu diria, depende de onde você está falando. Em grande parte do país, não, a guerra civil não acabou. Aliás, perdão, sim, acabou, tá? Se você pegar Alepo, se você pegar, por exemplo, Damasco, que são as principais cidades, são cidades que hoje você pode ir, tá? Não existe restrição. Quer dizer, hoje coronavírus, acredito que não, tá?
Mas, assim, ano passado, antes do Covid-19, existiam grandes problemas, você pode ir lá visitar e tal. Por quê? Porque hoje a gente pode colocar praticamente como o Bashar al-Assad como vitorioso da Primavera Árabe. Ganhou, galera, ganhou a Primavera Árabe. Os rebeldes, hoje, eles só estão em um pedacinho da Síria. Um pedacinho aqui, ó. Imagina que essa aqui é a Síria, esquemática, tá? O último pedacinho, que ainda é reduto dos rebeldes, é um pedacinho aqui, ó, chamado de Idlib. Idlib. Perdão. Se a gente continuar, galera, com o nosso mapinha para cá, a gente vai chegar em outro país aqui, que é a Turquia. Beleza? A Turquia, ela faz fronteira com a Síria. A Turquia, se eu tivesse que falar para vocês quem é a Turquia, é o maior puxa-sacão dos Estados Unidos do Oriente Médio. Quando você pensa, galera, em puxa-saco dos Estados Unidos do Oriente Médio, tem que vir 3 nomes na cabeça de vocês. Israel, toda certeza, Arábia Saudita e Turquia. São os 3 grandes parceiros, tá, americanos ali no meio do Oriente Médio. E a Turquia odeia o Bashar al-Assad, sempre odiou o Bashar al-Assad. Inclusive, quando eu falei para vocês que existiam países que compravam petróleo de maneira irregular do Estado Islâmico, esses países nada mais é do que a Turquia. A Turquia comprava petróleo e financiava o Estado Islâmico justamente para que o Estado Islâmico conseguisse derrubar o regime do Bashar al-Assad, tá? Ah, professor, certeza, isso? Denúncias gravíssimas, que o Erdogan sempre negou, mas que a Rússia apresentou provas, tal, né? E aí o que acontece? Hoje, Idlib é esse reduto dos rebeldes. A Turquia, ela faz questão, galera, de proteger esses rebeldes que estão aqui, tá? Em Idlib. Então, em Idlib, a gente tem uma conjunção que é... A gente tem aqui rebeldes e curdos. E a gente não pode esquecer... Calma aí. Sim, o David, o ISIS, né, o Estado Islâmico, o principal objetivo deles é a formação de um califado. O que é um califado, professor? Seria um governo que tinha o controle, né? Que teria o controle. O califa, que é o descendente direto dos seguidores mais próximos ali de Maomé, desde a época, tá? O Abu Bakr, né, que era o califa ali, líder do Estado Islâmico, ele teria o controle político e o controle religioso. Uma interpretação completamente fundamentalista, né, da religião, da sociedade. A ideia era formar um califado, e para vocês terem uma noção, galera, de todo o local onde o Império Árabe já dominou. Se eu mostrar para vocês o mapinha aqui, a ideia do califado não era porque ele começou no Iraque, né, e conseguiu se espalhar para a Síria. Qual que era a ideia do califado? Era pegar todo o sul da Europa, passar pela Turquia, chegar até o Afeganistão, Paquistão e norte da África. Então, o Estado Islâmico, ele tinha essa intenção, ó, de fazer isso aqui, tá? Essa era a ideia de dominar o território do Estado Islâmico. Ainda bem, né, que eles só conseguiram uma partezinha aqui, de Síria e de Iraque. Mas a ideia era fazer uma expansão, um Estado gigantesco, beleza? Só com sunitas, claro. Tudo bem, David? Então, a ideia dele mesmo era conquistar tudo que já foi Império Árabe um dia. Beleza? E aí, os ataques aéreos que aconteceram, os ataques por terra, etc. Em Idlib, a gente teve o reduto rebelde ali se formando e os curdos também ali participando. Pessoal, por que os curdos eles foram importantes? Os curdos, eles têm um exército. O exército curdo se chama os Peshmergas, tá? É o exército curdo. Os Peshmergas, eles foram contratados como se fossem espécies de mercenários. Como assim mercenário, professor? Os Estados Unidos não queriam invadir por terra
a Síria. Por quê? Porque os Estados Unidos está meio traumatizado com essa invasão por terra, essa é a verdade, tá? Vide aí o que aconteceu no Vietnã, vide o que aconteceu no Iraque, vide o que aconteceu no Afeganistão. Em todos os casos, a gente teve muitos gastos econômicos para poucos resultados políticos benéficos aí para os americanos, tá? Então, o que os Estados Unidos fez? Ele contratou, deu armas, deu dinheiro para o exército curdo, os peshmergas, que só um comentário, galera, é formado metade por homens, metade por mulheres, tá? Para eles combaterem o Estado Islâmico, E deu certo, tá? Deu certo. Eles realmente conseguiram resistir, detonar o Estado Islâmico. Só que quem ficou muito pé da vida com isso? A Turquia. A Turquia, lembra que eu falei para vocês que é o principal parceiro, um dos principais parceiros geopolíticos dos Estados Unidos do Oriente Médio? Assim, os Estados Unidos, por favor, né? Até entendo que vocês não gostem do Estado Islâmico, que vocês queiram derrotar o Estado Islâmico, mas agora dar dinheiro e armas para os curdos, o meu maior inimigo aqui no meu território, porque lembra que o grande sonho dos curdos é um dia formar o Kurdistão, que seria um estado só para eles. Aonde que seria esse Kurdistão? Majoritariamente aqui, ó, no território que é da Turquia. Deixa eu virar para vocês, né? Onde que seria o Kurdistão? Turquia, Síria, Iraque, Irã, Armênia. É nesse pedacinho aqui, ó. E aqui, onde eu estou apontando para vocês, é território turco, é a nascente do rio Tigre e rio Eufrates. Ou seja, os curdos, eles querem formar o país deles só na área da principal reserva mineral que existe na Turquia, que é a água, nascente do rio Tigre e rio Eufrates. Então, os turcos, eles ficaram, galera, pé da vida com o Trump, tá? Olha como o Trump foi sacana também com os curdos. Porque o Estado Islâmico praticamente teve esse território destruído. Não é que ele acabou, né? Porque a ideologia continua. Existem alguns atentados que são feitos pelos lobos solitários, tal. Mas em território praticamente finalizou. Não existe mais um espaço do Estado Islâmico, etc. Né? A Turquia falou, ô Trump, eles já te ajudaram, né? Posso atacar os curdos aqui agora? Os curdos, Trump, é o que você vai fazer, hein? A gente apoiou vocês, combatemos o Estado Islâmico. O que você vai fazer? O Trump falou, olha a hipocrisia, tá? Não interfiro em conflitos regionais. Se a Turquia quiser se acertar com os curdos, eles que fiquem à vontade, galera. Olha isso, hein? Os Estados Unidos usou os curdos para combater o Estado Islâmico. Quando conseguiu o objetivo, o Trump deixou os caras a bem navio, né? Ou seja, pode ser atacado aí pelos turcos a qualquer momento. E esses curdos, eles estão aqui, que é território da Síria. Ou seja, a gente tem um reduto rebelde, os últimos rebeldes que sobraram estão aqui, os curdos que combateram o Estado Islâmico estão aqui. A Turquia quer avançar para derrubar os curdos que estão aqui. A Síria quer avançar para derrubar os últimos rebeldes que estão aqui. Se a Síria avança para essa área de fronteira, a Síria tem medo de incomodar a Turquia e ser justificativa para a Turquia avançar sobre o território da Síria. A mesma coisa. A Turquia sabe, galera, que se ela interferir aqui em Idlib para acabar com os curdos, isso pode ser considerado uma invasão de território por parte dos sírios, que podem pedir auxílio para a Rússia, para todo o eixo oriental, para atacar a Turquia. Então, Idlib hoje é um reduto, galera, que ainda causa bastante controvérsias, tá? Ainda causa bastante medo aí, justamente por quê? Porque existem tanta gente que está querendo ser atacada pelos sírios, quanto gente que está querendo ser atacada pelos curdos, e ninguém ataca, justamente por medo do revide, por conta da Turquia e o apoio do mundo ocidental, apoio dos Estados Unidos, e da Síria e o apoio dos russos. Tudo bem? Por isso que é um reduto rebelde e ninguém fez muita coisa, ninguém partiu muito para cima disso aí ainda. Certo? E a Turquia, galera, só para a gente finalizar nessa parte, ela fica sempre fazendo uma chantagemzinha. E chantagemzinha que já colocou na prática, até. A Turquia, se eu mostrar para vocês de novo, no mapinha, é a porta de entrada para a Europa. Então, todos os refugiados aqui, né? A gente pode pegar refugiados do Iraque, refugiados da Síria, refugiados do Líbano, enfim.
A Jordânia também tem refugiados. Todos eles, quando querem partir para a Europa, eles têm que passar pela Turquia, passar pelo estreito, né, pessoal, de Bósforo, tá bom? Para conseguir chegar até a Europa. A Turquia fala assim, União Europeia, vocês vão me apoiar no conflito com a Síria? Ah, não vão? Então eu vou liberar uns refugiados para vocês. Aí entra refugiado. E agora, vão apoiar? Ah, não? Libera refugiado. Percebe? Então a Turquia, hoje, ela, como é a porta de entrada dos refugiados para a União Europeia, fica jogando, fica querendo que a União Europeia apoie eles no conflito contra a Síria, colocando os refugiados como sua moeda de troca. Ou você me ajuda, ou eu mando refugiados aí para vocês. Beleza? Tira um print aí, pessoal. Vou apagar, hein? Beleza. Além, galera, da guerra civil na Síria, a gente pode colocar a eleição de Luiz Arce. Nossa, pessoal, que legal. Luiz Arce foi eleito. Nem sei quem é esse cara, né? Foi eleito aonde? Deixa eu ver aqui. O Felipe perguntou, professor, qual país a Primavera Árabe deu certo? Eu diria para vocês que não é nem países, tá, Felipe? É país. A Tunísia. A Tunísia foi o país onde a Primavera Árabe começou. Deixa eu mostrar aqui, ó. A Tunísia foi o país onde a Primavera Árabe começou, quando aquele cidadão ateou fogo no seu próprio corpo, tá? O ditador ali que estava na época era um cara chamado de Ben Ali. O Ben Ali, ele foi tirado do poder e hoje nós temos efetivamente uma democracia na Tunísia. Uma democracia que representa muito mais os interesses sociais e tal. Agora, na Líbia, ditadura militar e um monte de milícia muçulmana. No Egito, o Al-Sisi, que é um ditador militar também, uma ditadura militar. A Síria, uma guerra civil. O Iêmen, uma guerra civil. Enfim, tá? Então, todos os países onde teve Primavera Árabe, o único que deu certo mesmo, que conseguiu colocar uma democracia, foi a Tunísia, que tirou o Ben Ali do poder. E temos hoje um governo democrático. Bom, professor, dúvida. Esse Luiz Arce, presidente da onde mesmo? Alguém sabe aí? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é o Luiz Arce? Mandou muito, David. Presidente da Bolívia. O Luiz Arce, ele era ex-ministro da Fazenda e Evo Morales. Ex-ministro da Fazenda do Evo Morales. O Evo Morales, galera, foi um presidente que eu diria para vocês, revolucionou a história da Bolívia, tá? Ele foi o mais, economicamente, o que teve mais sucesso dentre os governos considerados mais radicais, mais bolivarianos da América Latina. A Bolívia é um país minúsculo, galera. Eu sempre falo para vocês, né, que a Bolívia, ela tem muitas dificuldades. É um país que não tem uma população grande, uma população que tem uma defasagem de produção de conhecimento muito grande. É um país que tem muitas reservas de estanho e de gás natural, mas que pouca coisa tem. É um país que não tem saída para o mar. Isso dificulta muito as relações comerciais, até porque dos parceiros mais próximos, o único que realmente tem um potencial econômico maior é o Brasil, tá? De resto, nunca vai ser um grande comprador dos produtos bolivianos, tá? Visto que a economia não é o forte aí desses países. Então, é um país muito ruim economicamente falando. As condições geográficas são péssimas da Bolívia.
Tá, professor, e daí? E aí, com o Evo Morales, ele conseguiu fazer, desde os anos 2000, o que a gente vai chamar de o milagre boliviano. O crescimento de 5% ao ano. A gente sempre tem que levar em consideração, né, galera, que quando a gente fala de um crescimento percentual, ele é sempre proporcional. Então, por exemplo, quem tem mais chance de, em um ano, enriquecer 100%? O Luciano Huck ou alguém que tem R$10 na carteira? Professor, Luciano Huck. Pode ser também, tá? Mas mais fácil mesmo, é o cara que tem R$10 na carteira. Professor, por quê? Porque se ele ganhar mais R$10, ele já tem 20. Aumentou, né? 100% do seu patrimônio. Olha que crescimento que ele teve. O Luciano Huck, sei lá quanto que ele tem na conta, né? Mas, enfim, para ele conseguir dobrar, conseguir crescer 100% do patrimônio, ele vai ter que ganhar muito mais dinheiro. Então, mixaria, né? Mixaria. Deve ser pouco, tá? Então, para ele conseguir, galera, crescer tanto assim, o Brasil, para conseguir crescer 5% ao ano, é muito mais difícil do que a Bolívia crescer 5% ao ano, tá? Professora, a China meio que ignora essas leis, né? A China sim, né? Então, imagina, a China cresce 7% ao ano, sendo o segundo maior PIB do mundo. Mas a China é a China, tá bom? A China, numa época de pandemia, crise econômica, cresce aí praticamente 5, 6% ao ano. Mas é a China, né? Tá? Então ele conseguiu fazer o milagre boliviano, esses 5% ao ano. O que o Evo Morales fez, galera? Ao mesmo tempo que ele nacionalizou as reservas naturais de estanho, de gás natural, ele também tentou atrair investimentos estrangeiros. Ele abriu a economia para investimentos estrangeiros, industrializou um pouquinho o país. Nada que, meu Deus, que significativo, agora sim, a Bolívia é um país industrializado. Não. Mas o índice de miséria na Bolívia, por exemplo, que era de 60% da população, passou para 20%. O poder de compra da população aumentou demais, percebe? Então, assim, ele é um presidente muito bem quisto, muito querido ali por todos os bolivianos. Além do que, na Bolívia, a gente não pode esquecer que, além da luta que existe, né, esses conflitos sociais que existem de classes, ou seja, o cara rico e o cara pobre, existe uma luta racial também, uma luta étnica. Porque a Bolívia é um país onde, historicamente, os indígenas, que são maioria, sempre foram excluídos. E o Evo Morales é um presidente indígena, é um presidente que descende dos indígenas, né? Então, ele sempre representou uma luta muito forte, né? E conseguiu ali, chefiado pelo ministro da Fazenda, Luiz Arce, fazer a Bolívia crescer 5% ao ano. Só que a gente sabe que isso é o mal, né? Isso é o mal. Que governante gosta de poder, né? Não sei porquê, galera. Acho que isso... não sei porquê não, acho que eu sei porquê, né? Mas, enfim, sobe a cabeça da pessoa e quando ela começa a ganhar popularidade, ela, acho que o povo gosta de mim, hein? E se eu ficasse aqui mais um mandato? Interessante, hein? E se eu ficasse mais 2, mais 3, mais 5, mais 10, né? Vide Putin aí, tá? Então, o Evo Morales foi mais ou menos a mesma coisa. Ele se elegeu, ele conseguiu se reeleger. Ele pediu para a Assembleia, na terceira Constituição, mudar o trecho da Constituição que permitiria uma terceira reeleição. Beleza, foi. Não era constitucional, mas os deputados foram lá e mudaram, tá? O trecho, ele conseguiu se reeleger pela terceira vez. Na quarta vez, falou assim, deixa eu me reeleger de novo, vai. Vamos fazer eleições indeterminadas? O que a Assembleia falou? Aqui não. Sem nova reeleição. O Evo Morales foi lá. Falou assim, o quê? Vocês estão indo contra a vontade popular. A população me ama. O Evo Morales colocou até para consulta popular, fez um plebiscito. E aí, população, vocês não querem que eu me reeleja pela quarta vez? A população falou assim, não, Evo Morales, a gente gosta de você, tá? Nada contra, ajudou a gente, belezinha, legal. Mas agora, um quarto mandato vai ficar com um caráter meio muito autoritário aí. Então, eles não aprovaram a quarta reeleição do Evo Morales. Mas o Evo Morales não ligou muito para isso. Ele foi lá, entrou na justiça, o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário garantiu que o Evo Morales poderia participar da quarta eleição. Então, ele não teve apoio popular para isso, tá?
e ele não teve apoio do poder legislativo para isso. Ele teve que recorrer ao poder judiciário, que em maioria apoia o governo do Evo Morales. Participou da quarta eleição. Nessa quarta eleição, o Evo Morales é reeleito pela quarta vez. Pela quarta vez o cara foi reeleito. Mas a população não foi contra ele no plebiscito? Foi. Mas imagina, vai. É que nem se a gente está tendo uma disputa, fala assim, sei lá. Não consigo pensar em nomes bons, tá? Mas imagina, eu sou contra o cara se reeleger. Não acho que ele tem que se reeleger. Mas está concorrendo o cara e o Bolsonaro. Tá, é o cara mesmo, tá? Fazer o quê, tá? Sou contra o cara se eleger, mas é melhor que a galera que tá aí. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, o Evo Morales, ele acabou se reelegendo, mesmo sem a população tendo votado contra ele participar das eleições. A oposição ficou pé da vida, galera. Oposição. Mas, e aqui que está o grande problema. O exército boliviano não reconhece a eleição como legítima. E começam a perseguir os apoiadores do Evo Morales. E a família do Evo Morales, inclusive. Tá? A irmã dele, enfim. E aí o Evo Morales, assim, bom, eu fui reeleito, tá? Mas, como o exército está aqui amedrontando, eu não quero fazer com que o meu país passe por uma guerra civil nem nada. O Evo Morales abandonou o cargo dele como presidente e fugiu, primeiro para o México, depois para a Argentina, né? Quem assumiu no lugar dele foi uma moça chamada de Jeanine Áñez. Assume interinamente. Você vê que a coisa vai dar problema quando o discurso de posse que ela teve, ela fez com a Bíblia na mão, tá? E aí, galera, de novo, né? Nossa, o professor ele é contra a religião. Imagina, galera, eu acho que religião, já falei para vocês, uma série de vezes. Eu gosto muito de religião, acho que contribui bastante para a sociedade, né? Para as pessoas terem um rumo para seguir. A religião tem todas as questões morais, éticas, independente de qual seja. Então, acho que é bem legal, não sou contra a religião. Mas, você misturar religião com política, probleminha, tá? A gente teve, galera, deputados, congressistas que invadiram o Congresso boliviano com a Bíblia na mão, comemorando a saída do Evo Morales, e a Jeanine Áñez, ela também foi fazer o discurso de posse dela com uma Bíblia na mão. Era óbvio que não ia dar bom, que ia dar problema, tá? E foi um governo que prometia ser muito mais conservador. Imagina, né? Quem estava lá apoiando, galera? Uma chance para para vocês adivinharem quem gostou da Jeanine Áñez no poder. Começa com Bol e termina com Nário e fala que você vai virar dinossauro. Dinossauro não, jacaré. Exatamente, né, galera? Tá? O Bolsonaro parabenizou, falou assim, aê, a vitória da democracia na Bolívia, etc. Galera, de verdade, a OEA, Organização dos Estados Americanos, falou que a eleição não foi fraudada, não teve fraude nas eleições. Então, a Jeanine Áñez entrou por uma eleição que supostamente tinha sido fraudada. Por isso que eu falo, galera, o que aconteceu foi um golpe no golpe. Por que um golpe no golpe, senhor? O Evo Morales ter ido para a quarta eleição consecutiva é golpe. Não está respeitando a Constituição. Ele pegou os amiguinhos ali do judiciário que autorizaram ele a participar da quarta eleição. Foi feito o golpe. Aí, a Jeanine Áñez, liderada pela oposição e pelos militares, deram um golpe na eleição que foi ilegítima. Se a gente considerar que é legítimo o cara participar, claro, né? Mas não teve nenhuma fraude na votação em si. A população queria o Evo Morales em detrimento ali dos outros candidatos.
Então foi um golpe que aconteceu no golpe. A Jeanine ficou 1 ano no poder. E aí, em 2020, Luiz Arce é eleito. O partido, galera, que eles fazem parte, chama MAS. Tá? É o partido do Evo Morales, partido socialista ali do Evo Morales, que fazem parte, foi reeleito. O Evo Morales ainda não voltou para a Bolívia, mas possivelmente, galera, quando o Luiz Arce assumir, ele vai voltar. Beleza esse golpe no golpe, galera, que aconteceu aí na Bolívia? Tira um print aí. Alguma dúvida desse processo? Não? Então tá. Vou apagar, hein? Outro ponto aí, galera, que eu anotei aqui para vocês, que foram as variações no preço do petróleo. As variações no preço do petróleo. O petróleo, ele chegou, galera, tamanha distorção que aconteceu no mercado, ele chegou a ser comercializado por menos 23 dólares. Só como assim menos 23 dólares? Em determinado momento do ano, a empresa petrolífera te pagava para você ficar com um barril de petróleo. 23 dólares. Desde que você recolhesse naquele momento e tivesse onde armazenar, claro, né? Olha a distorção que aconteceu. Tinha que pagar para as pessoas comprarem, né? Ou receberem, pelo menos, o petróleo, recebendo ali um valor. Vamos tentar pensar, galera. O que causa variação no preço do petróleo? Quais são os motivos, tá? Que não só esse ano, mas que sempre causam alteração no preço do petróleo. Primeiro motivo, galera, que é importante, são crises econômicas. Afinal, a gente não pode esquecer que o petróleo é uma commodity. Como assim, professor, uma crise econômica? O petróleo é um produto que ele varia muito de acordo com a lei da oferta e da procura. Se a economia está estagnada, tem menos frete, tem menos produção industrial, produz menos plástico, menos borracha, naturalmente o petróleo vai ser menos consumido, o petróleo abaixa de preço. Se a economia está superaquecida, produção industrial, transporte, tudo sendo feito, mais gente consumindo petróleo, o petróleo se valoriza. Então, esse ano, né, obviamente, era um ano atípico, um ano que as indústrias pararam, que a economia parou, naturalmente o petróleo vai baixar de preço. Outra coisa que interfere na variação do preço do petróleo é o OPEP, ou a OPEP+, que é formada pela OPEP e pela Rússia. Vocês se lembram, galera, que a OPEP é? A OPEP, ela se organiza como se fosse um cartel liderado pela Arábia Saudita, que é o principal país da OPEP. Eles definem quanto de petróleo que eles vão produzir. Então, se eles querem que o petróleo abaixe de preço, eles aceleram a produção. Produz. Se eles querem que o petróleo caia de preço,
eles reduzem a produção, porque pela lei da oferta e da procura vai faltar petróleo, e naturalmente o petróleo aumenta de preço. Então, o cartel são 16 países liderados pela Arábia Saudita que controlam essa regulação do petróleo. A Rússia não faz parte da OPEP, não. Mas a Rússia, ela tem muito petróleo. Então, às vezes, a Rússia se reúne com a OPEP e fica discutindo os rumos da variação do preço do petróleo. Fala assim, não, tá, beleza, ó. Então, eu não faço parte da OPEP, mas vocês querem baixar o preço um pouco? Beleza, vai, eu colaboro com vocês. Vocês querem aumentar um pouco? Beleza, vai, eu reduzo um pouco a produção, colaboro com vocês. Então, esse é um outro fator, né? Os países que produzem, eles ficam se juntando para definir quanto que eles vão produzir. E o terceiro fator, que são as crises no Oriente Médio. Então, toda vez que tem uma crise no Irã, uma crise no Iraque, uma crise em todos os países ali que produzem ou que são rotas de exportação, a gente vai ter alteração no preço do petróleo, tá? Então, em suma, são esses três fatores que causam a alteração no preço do petróleo. Esse ano, a gente teve dois de maneira muito intensa. Quais foram esses dois, professor? Covid-19. Redução da demanda por petróleo. Olha o primeiro fator ali agindo, galera. E outro fator foi uma briga que aconteceu no comecinho do ano entre Arábia, isso, Saudita, representando a OPEP, contra a Rússia. Professor, como que foi essa briga? A Arábia Saudita chegou assim para o Putin, né? Ô, Putin, seguinte, tá vendo esse Covid-19 aí? Tá tenso, hein? Tenso, hein? As pessoas estão consumindo menos, o petróleo tá baixando de preço porque falta demanda, né? Beleza. Vamos fazer o seguinte, ó. Nós da OPEP, a gente vai reduzir a nossa produção para faltar petróleo e tornar ele mais caro. A gente vai regular o preço do petróleo de acordo com os nossos interesses. Você ajuda também, né, Rússia? Você ajuda também. Porque não adianta nada a gente reduzir a oferta de petróleo se vocês continuarem produzindo um monte. A única coisa é que você vai se dar bem pela nossa redução. O Putin olhou bem assim, ó. Nem ferrando. Eu preciso desse dinheiro. Eu não posso reduzir a minha produção de petróleo no ano em que a gente está tão carente de recursos. Inflação, etc. Aí você, tipo, o quê? Rússia, você não vai ajudar a gente a reduzir a produção de petróleo? Então, beleza. Então, eu, Arábia Saudita, eu vou triplicar a produção de petróleo. Você não quer colaborar, não é? Beleza. Eu vou triplicar minha produção. Eu sou o país que mais petróleo tem no mundo, excetuando a Venezuela, tá? Mas dos países que não sofrem sanções internacionais, eu sou o país que mais tem petróleo no mundo. Eu triplico a minha produção, eu encharco o mundo de petróleo, literalmente, né? Eu mando um monte de petróleo para o mundo, para as bolsas de valores, não tem demanda quase nenhuma. Muita oferta de petróleo, demanda praticamente nenhuma, o petróleo vai ficar extremamente barato e eu vou ferrar com vocês, Rússia. Professor, a Arábia Saudita não vai se ferrar com isso? Claro que vai, tá? Mas seria uma forma da Arábia Saudita tentar pressionar a Rússia. O Putin achou que a Arábia Saudita não ia fazer. Beleza, faz lá então. Vai lá. Quero ver você fazer isso. E fez. Galera, o barril de petróleo, ele chegou a custar $20 esse ano, tá? Em tempos normais. Que é um preço muito baixo, justamente por conta dessa briga da OPEP, etc. Professor, tem uma dúvida. E é uma dúvida que sempre bate na minha cabeça. Eu vejo ali, né? Barril de petróleo sobe de preço. Isso reflete aumento no preço da gasolina. Barril de petróleo cai de preço. O preço da gasolina se mantém. Que mágica é essa, né? É a mágica dos combustíveis no Brasil. O combustível ele só aumenta, o
combustível ele só varia de preço quando o petróleo aumenta de preço, porque daí quando ele aumenta de preço, o combustível fica mais caro. Mas quando o combustível fica, aliás, quando o petróleo fica mais barato, o combustível não fica mais barato. Cara, por incrível que pareça, é que a gente não repara nisso, tá? Mas isso não é verdade. Isso era verdade até o governo Dilma, tá? O governo Dilma, a Petrobras, ela fazia uma política de preços que independia das variações externas. Independia se o petróleo estava valendo muito, valendo pouco. Então, a Petrobras, muitas vezes, trabalhava no prejuízo para não repassar o aumento de preços para a população. Ou a Petrobras trabalhava tendo margens excessivas de lucro, porque o petróleo estava valendo muito pouco, e a gente vendia o petróleo extremamente caro, ou seja, não variava de acordo com as leis do mercado. Desde o governo Temer, a gente teve uma variação, galera, que depende do mercado. Então, por incrível que pareça, a gasolina ficou sim mais barata esse ano. Tanto que se você pegar os índices de inflação, uma das poucas coisas que o Brasil conseguiu fazer, por que a inflação não ficou maior ainda do que já existe, né? Do que já está? Também por conta do preço dos combustíveis. Os combustíveis ficaram sim mais baratos. Eu sei que para a gente não parece, né? Porque geralmente a gente tende a olhar somente para a parte ruim das coisas. Mas o combustível, sim, ele ficou mais barato esse ano, tá? Ficou mais barato justamente por conta dessas alterações. Rússia e Arábia Saudita fizeram as pazes, tá? E voltaram a reduzir ali as suas participações. Tanto, galera, que o petróleo encareceu um pouco o preço de novo. Mas como a demanda internacional ainda está muito baixa, o petróleo tende a cair de preço. Tanto que, por exemplo, a gente teve, galera, ontem, uma queda recorde. Até o Samuel falou, né, que ele perdeu R$100 na bolsa aí. Eu não sei em qual empresa que você está investindo, Samuel, mas se for alguma ligada a petróleo, bem provável que você tenha perdido, tá? PetroRio, Petrobras, caíram muito de preço ontem. Por quê? Porque o mercado é especulativo. O mercado já olha para o futuro. O que aconteceu? Tá vindo segunda onda, mutação do vírus, a vacina vai demorar para ser aplicada, etc. É provável que a economia demore para se reaquecer. Com a economia, galera, demorando para se reaquecer, vai se consumir menos petróleo. Então, o petróleo baixa de preço. Tá bom? Então, assim, existem alguns sinais que estão mostrando que 2021 vai ser um ano complicado. Essas bolhas, o ouro, a prata ganhando muito valor, quer dizer que as pessoas não estão confiando nas moedas, não estão confiando no dólar, no real, etc. E o próprio petróleo caindo de preço mostra que a tendência é que a economia demore a se recuperar. A gente está tendo, galera, um ano muito complicado, tá? Inclusive, vai acabar o auxílio emergencial para o ano que vem. Eu quero ver como que vai ficar os níveis de desemprego, de consumo, miserabilidade da população ano que vem. Sem o auxílio emergencial, a gente está tendo uma queda, inclusive, da produção industrial. Está faltando insumo para as indústrias. Se você pegar, eu estava lendo, galera, até cerveja está faltando. Ah, não, professor. Aí é revolução. Se faltar cerveja, eu aceito tudo. É inflação, desemprego. Agora, sem cerveja não dá, né? Então, exatamente, nessa hora não dá, tá bom? Por sorte, para quem mora aqui no Sudeste, aí do Sul, os locais que estão faltando cerveja são mais para o Centro-Oeste e Norte, que são mais distantes das indústrias que produzem os materiais, equipamentos e tal. Mas está faltando no Brasil. Porque, galera, toda a cadeia produtiva foi alterada. E está faltando papelão, tá faltando... Tem gente, por exemplo, que na Black Friday, galera, comprou uma geladeira, a geladeira até agora não chegou. Só por que não chegou? Porque não tem matéria-prima para fazer a geladeira, tá? Pediu, né, tipo, o estoque lá, não foi feito até agora, tá? Eu, por exemplo, galera, não sei, vocês, né? Eu tive, para quem viu no meu Instagram, tá? Não vou ter que ver, pelo amor de Deus. Mas eu tava procurando, porque eu vou começar a fazer uns trabalhinhos de edição também, né? Tava procurando um notebook legalzinho. Melhor, porque o notebook que eu tenho ele desde 2010, 2011, sei lá, quanto que eu tenho. Tipo, ele já tá meio caquético, assim. Ele funciona para fazer coisinha no Word e tudo tal. Mas para coisas mais sofisticadas, fui tentar baixar um programa de edição nele, um bem levinho, tá? O negócio nem abria o programa de edição. Ele ficou 10 minutos até abrir. Aí eu coloquei um vídeo, até entrar o vídeo por mais 20 minutos. Aí eu colocava lá para... enfim, não conseguia fazer nada lá, né? E aí eu fui procurar um notebook para comprar. Galera, de verdade, um notebook que ano passado tava, tipo, sei lá, 2.500, esse ano tá 3.800, 3.900. Aumentou muito o preço das coisas. Eu fui comprar
webcamzinha, uma Logitech, uma webcam, né? Para conseguir fazer umas gravaçõezinhas e tal. Mesma coisa, galera. Uma webcam que no começo, que antes custava, sei lá, R$200, agora custando R$1.000. Percebe? Tudo está em falta no mercado. A produção industrial tá carente demais. E até conseguir se recuperar disso, vai demorar bastante. Beleza? Vocês viram, por exemplo, que a Black Friday, ela não foi muito produtiva esse ano. Geralmente a Black Friday se destaca em venda de produtos eletrônicos, né? Geladeira, televisão, etc. Grande parte desses produtos, eles são importados. Como o dólar está muito alto, não tem como colocar muito desconto nesses produtos. Como a produção industrial está péssima no mundo inteiro, não tem como ter tantos produtos para serem vendidos a preço barato. Por isso que a Black Friday esse ano, ela foi menos de equipamentos eletrônicos e mais de outras coisas, tá? Deixa eu ver aqui o que o Felipe falou. Felipe, a tendência sim, tá? A tendência é que sim. Só que, de novo, né? O capitalismo, ele é um sistema que ele sempre tende a se reinventar, tá? Então, por exemplo, vamos fingir, tá, Felipe? Que pro ano que vem vai estourar a bolha imobiliária, vai estourar a bolha na Bolsa de Valores, tá dando uma crise econômica. O que os estados podem fazer? Injetar mais dinheiro para não ter demissão, para etc. E aí você infla a bolha novamente. Aí resiste mais 1, 2 anos. Aí depois o estado vai lá e injeta mais dinheiro, injeta mais dinheiro. E tudo isso, Felipe, vai gerando inflação. E a inflação é um jeito de você fazer a população pagar a conta. Por quê, professor? Porque quando o governo vai lá e produz dinheiro para pagar, para não cobrir o déficit, cobrir o buraco, o que ele está fazendo é uma socialização de perdas. Olha, eu, governo, não tenho dinheiro para pagar. Então, eu vou fazer todo mundo perder dinheiro, porque eu vou produzir um monte de papel moeda, então o dinheiro que você tem em banco ou em caixa vai valer cada vez menos para eu conseguir pegar a conta. Pode ser? Então, a gente, galera, é obrigado a pagar indiretamente, né, porque o nosso dinheiro passa a valer cada vez menos por conta de burradas que os governos fazem. Então, assim, Felipe, a tendência é que seja maior. Só que eu não sei te precisar, e ninguém sabe, tá? Quando que vai vir essa crise? Se vai ser ano que vem? Se vai ser daqui 2 anos? 3 anos? Porque o capitalismo, ele é malaco, tá? O capitalismo é malandrinho, ele consegue sempre se reinventando e sempre adiando crises. Até que chega uma hora que vai estourar. E geralmente vai estourar às costas dos mais pobres, tá? Não queria desanimar assim, mas vai. Beleza? Galera, pode tirar um print aí. Vou apagar aqui, tá? E, galera, para a gente finalizar, tá? Queria só... Os Estados Unidos sai do OMS e do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Por que os Estados Unidos saiu do OMS, pessoal? Os Estados Unidos vai sair do OMS por julgar que a OMS não puniu a China pelo Covid-19. Então, Trump, galera, fala o seguinte: a China foi responsável por isso. A China tem que arcar com os custos sociais. Deixa eu ver se... Tá. A China tem que arcar com os custos sociais. Recuperação econômica, etc. O que a OMS cobrou da China? Nada. E, além de tudo, a OMS, segundo o Trump, tá, negligenciou informações. Já tinha informações privilegiadas do que vinha acontecendo antes e falou inicialmente para o mundo: não se preocupem, isso não é nada, isso vai passar, até que isso se transformou numa pandemia e a OMS não fez nada muito para conseguir ajudar, tá?
o Trump vai sair da OMS por considerar essa uma organização que foi muito benévola. Benévola não existe, né? Mas benévola, perdão. Benévola com a China. E vai sair do órgão de direitos humanos da ONU, porque o organismo critica constantemente Israel e os assentamentos na Cisjordânia. Tá? Quando a gente fala, galera, da ONU, a ONU é uma organização que tem, aliás, esse ano a ONU faz 75 anos, tá? Super importante. Então isso pode ser até motivo, né? Aqui, ó, tá? Da pergunta, né? Envolvendo aí Estados Unidos, tá? A ONU, ela, pessoal, é um organismo que ela tem uma série de órgãos. A Unicef, tem o Banco Mundial, que também é ligado, né, indiretamente, a Acnur, que cuida dos refugiados, a FAO, que cuida da agricultura e alimentação, tal. Um desses órgãos é o órgão de direitos humanos. Não é o único, tá? Muita gente fala assim, nossa, os Estados Unidos saiu da ONU. Não, os Estados Unidos continua no Conselho de Segurança da ONU, permanente ainda, né? Continua em todos os conselhos. Só saiu do Conselho de Direitos Humanos. Por quê, galera? O órgão de direitos humanos, ele constantemente critica as ações de Israel construir assentamentos judeus na Cisjordânia. A gente já discutiu a questão palestina, né? Lembra, pessoal, que a Cisjordânia é uma área onde vivem os árabes palestinos, mas que é controlado por Israel. O Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, constantemente fica construindo assentamentos, áreas de moradias, bairros judeus, no meio de um monte de muçulmanos. O Conselho de Direitos Humanos critica isso, inclusive o Obama criticava isso também, tá? Quando era presidente norte-americano. E por conta desse monte de críticas que Israel sofre, que Trump considera injustas, saiu do órgão de direitos humanos. Sabe quem ameaçou sair também? Não, o senhor não vai falar. Exatamente. É nós, galera, Brasilzão. Em apoio a Israel, em apoio aos Estados Unidos. Galera, é difícil não rir, tá? Em apoio a Israel, apoio aos Estados Unidos, a gente vai sair do colégio de... Galera, pelo amor de Deus, né? Que Deus sempre fala, os Estados Unidos sair é uma coisa. Qual que é a retaliação que os Estados Unidos vai sofrer? Nenhuma. E se o Brasil sair do Conselho de Direitos Humanos da ONU? A gente já é visto como um país reacionário, que não respeita minorias, não respeita o meio ambiente, a natureza. Se a gente sair do órgão de direitos humanos da ONU, vai trazer ainda mais prejuízos para as nossas relações comerciais. Então, os Estados Unidos saiu, o Brasil ameaçou sair, mas continua ali quietinho, tá? Respeitando. Isso, galera, por quê? Porque o Trump, ele era um cara muito que criticava o suposto globalismo, ele criticava essas organizações internacionais, né? Alegando que elas só queriam acabar com a soberania nacional, queriam acabar com os nacionalismos. Muito possivelmente, o Biden vai voltar a contribuir para a OMS e vai voltar para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Muito possivelmente. Tudo bem, pessoal? Tira um print aí, por favor. Bom, galera, acho que era mais isso, tá? Que a gente... pode falar, David, pode falar. Professor, e a OMC, a do comércio, como que está a situação atualmente? Então, dos Estados Unidos, tá falando? Ou no geral, assim? Acho que mais geralzão mesmo. Mais geral? Então, a OMC, como sempre, né, David? Ela fica regulando o comércio mundial e fica colocando punições. A OMC, ela geralmente ela não consegue lidar com... Por exemplo, o que mais importante a OMC fez durante esse ano foi tentar resolver a guerra comercial e a guerra tecnológica que existe entre China e Estados Unidos. Qual foi a atitude que a OMC tomou para solucionar? Uma carta de repúdio. Percebe, David? É o que eles podem fazer. Então, foram 34 países que assinaram, liderados pela OMC. O Brasil, inclusive, estava fazendo parte, tá, dessa carta.
pedindo para os Estados Unidos e para a China suspender as sanções econômicas, os protecionismos, mas assim, a OMC não tem muito que ela possa fazer, tá? Ela tentou acabar com os protecionismos, mas quando Estados Unidos e China brigam um com o outro, não tem muito que possa ser feito, David. Tá? Não tem como você punir China nem punir Estados Unidos. Beleza? Tá, beleza, beleza. Bom, galera, acho que era mais isso então que a gente tinha para conversar. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode falar, hein? Sem problemas. Não? Então, galera, ó, um ótimo Natal para vocês, tá? Boas festas aí. A gente ainda se vê mais uma vez, né? Até o final do ano. Apareçam, hein? Olha lá, hein? Tá? Até o final do ano, que é mais uma terça-feira, tá? Vai ser um pouquinho mais tarde a nossa aula, um pouquinho mais curta, mas eu vou falar um monte, como sempre, tá? E a gente se encontra aí até o ano novo, então, só Feliz Natal. Boas festas, galera. Aproveitem aí. Beijos, abraços e tchau. Até mais. Tchau, Falou, professor. gente. Obrigadão, hein? Boas festas. Feliz Natal. Vocês também.